Oi, pessoal, a gente dá início então a nossa terceira textura, né, de materiais, de representação de materiais na renderização na expressão gráfica 3. A gente entra então agora na explicação dos vidros. Então, uma coisa que é importante a gente ter em mente é que grande parte do conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo das representações das texturas, ele é cumulativo, né? Então tem uma série de fatores que a gente vai entendendo, como contraste, dessa transição mais brusca ou mais suave em relação aos tons. Então a gente vai vendo que isso permanece em relação às outras texturas que a gente vai aprendendo. Então, em relação aos vidros especificamente, uma coisa que é importante a gente ter em mente é que vidro também existe em versão de alto brilho e em versão fosca, né? Então aqui tem um exemplo de um perfume da Issey Miyake que o mesmo formato ali do vidro, né? Muda, claro que o tipo do perfume ali, mas ele tem esse mesmo formato de um vidro que é jateado, né? Então ele é fosco, ele não tem tanta translucidez quanto o vidro que está ali do lado, que é de alto brilho e de alta transparência. Então, uma coisa que o mesmo que a gente tinha visto em relação aos metais é o que a gente vê agora. Essa transição mais brusca entre os tons, né, com essa formação das faixas e dos contrastes mais claros, ela dá um entendimento de uma superfície de maior brilho. E quando a gente faz essas mudanças mais gradativas e mais suaves entre os tons, a gente dá essa sensação de uma superfície de menor brilho. E a gente vê, por exemplo, até nesse caso aqui especificamente, né, dos dois perfumes aqui, nesse especificamente que é o de mais brilho, a gente vê até a presença de um preto mais intenso, né? Então, assim como a gente tinha visto nos metais, a gente vê que essas superfícies mais brilhantes, elas têm mais reflexos vindo até ela. Então, a gente vê mais brancos e mais pretos presentes nessas superfícies. Isso do ponto de vista do material que a gente está usando. Por exemplo, se a gente tem um material cinza, um preto e um branco, o preto e o branco vão aparecer com maior frequência nas superfícies de brilho mais intenso. E aí o que faz muita diferença do metal para essa superfície agora é a translucidez. Então a gente começa a ter uma obrigação ainda maior com a correção da estrutura, porque a estrutura começa a se tornar aparente por trás daquela superfície que a gente está representando. Então, se eu estou vendo próprio frasco de perfume aqui, por exemplo, se eu estou vendo esse frasco transparente, eu começo a ver aquela abertura de trás da parte da elipse que normalmente em outra textura eu não estaria vendo, mas nesse caso eu passo a ver. Então, uma coisa também que é importante a gente ter atenção a quando a gente está representando é se o objeto tem espessura de parede, então se ele é oco, né, se ele é um frasco, se ele é uma garrafa, se ele é um copo, algo, né, que tenha uma parede de vidro e seja vazio por dentro, a gente tem que representar essa espessura, porque se a gente está vendo um objeto transparente, eu passo a realmente ver aquela espessura do lado de fora. E aí isso também interfere na formação da sombra projetada. Então tem uma diferença da sombra projetada dos objetos de vidro em relação aos outros objetos de outras texturas, porque um pouco da luz passa através do objeto e se projeta também no chão ou no objeto do lado por essa passagem da luz, ela vai carregando não é que ela carrega, o objeto deixa com que passe mais luz através dele, por isso é projetada uma área clara no meio dessa sombra. Aqui tem um exemplo, né, do mesmo frasco de perfume aqui do Issey-Miyake, a gente vê que tem uma areazinha, aqui é como se fosse um triângulo mais claro, que é uma concentração dessa luz que está passando por meio do objeto. E aí mais para frente a gente vai vendo um escurecimento maior dessa sombra, né? Então as bordas da sombra ficam mais escuras e esse interior dela fica mais claro. E aqui a gente está vendo, inclusive, que é um objeto de vidro fosco, né? Então ele não é um vidro de alto brilho. E aí a gente vê que por fora a gente consegue ver a linha do líquido que está sendo formado ali dentro. Então essas informações vão dando para a gente a sensação da transparência. Né? Tem uma formação também de áreas claras e áreas escuras. A gente observa, por exemplo, que
Existe até um certo triângulo que, se a gente for olhar de uma área mais escura dentro desse objeto. Então a gente vê que o próprio líquido que está ali dentro também vai trabalhar dessa maneira, né, com maior recepção, uma maior concentração da sombra que está ali dentro. Uma coisa que é importante a gente ver, que alguns exemplos mais para frente vão trabalhar, é que o vidro tem a refração, né? Então, quando a gente está observando um objeto real, a gente vê essa efeito da refração, então da distorção daquilo que está por trás do objeto, mas que nesse caso específico em expressão gráfica 3 não é uma grande preocupação que a gente tem nesse entendimento e nessa representação da refração, tá? Aí aqui esse exemplo aqui da Delft Design Drawing, que inclusive vale a pena até visitar o site, que eles têm vários resuminhos super interessantes sobre conceitos básicos de desenho. E é que nesse caso especificamente em vidros e plásticos transparentes, eles falam desses três efeitos, dessas três características principais, que são a transparência, a reflexão e a refração. Então, a reflexão no sentido de refletir o que está no entorno do ambiente, né? Então, aquilo que está em volta do objeto acaba refletindo de uma certa maneira na própria superfície do objeto. E aí, aqui uma coisa que ele fala também, que ele fala que existem tons diferentes, né, dentro dessa sombra projetada do objeto. Então, a gente vê várias tonalidades ali fazendo essa formação justamente porque passa um pouco da luz para a sombra projetada. E aí aqui é interessante observar, porque foi até uma decisão que eu tomei na hora de montar essa apresentação, que foi incluir os objetos de plástico transparente. Porque a gente tem uma parte separada que é para plástico, né? Mas eu decidi condensar esse conteúdo porque tem conceitos que são muito parecidos e acabaria ficando repetitivo eu trazer isso mais para frente. Então, tem uma certa condensação aqui. É claro que, de um ponto de vista das propriedades do material, eles são completamente diferentes e a própria refração e reflexão deles acaba acontecendo de uma forma diferente. Mas não é um grau de detalhamento que, para as nossas representações aqui, expressão gráfica, chega a ser relevante. Quando a gente está com um objeto físico na mão, às vezes é difícil, né? Então, por exemplo, eu tô com uma garrafa que, nesse caso, ela é de vidro na mão. Mas se eu falasse para vocês que essa garrafa é de plástico, né? Às vezes a gente tá com o objeto na mão e se torna às vezes até difícil da gente saber se não for pelo peso, né? Então, essa foi a decisão de condensar os dois materiais em um mesmo conteúdo. Aí aqui só uma explicação, né, do que é o opaco e do que é o translúcido. Então a gente vê, por exemplo, essa representação aqui tem uma base opaca laranja e um cubo que a gente não vê a formação de espessura nele, então eu posso até entender que ele é um cubo maciço de vidro, né? Que ele é completamente feito de vidro. E aí a gente, de vidro ou de plástico, né? Mas que é de um material translúcido, que me permite ver aquela estrutura da parte opaca laranja lá por baixo, tá? Então é só de um ponto de vista de entendimento. Outra coisa que é importante a gente observar é que a gente tem muito esse, né, é um recurso muito usado por muitas pessoas, muitos designers, esse quadro que fica lá por trás de uma... É um quadro que acaba formando um fundo e ele trabalha nessa questão do contraste do objeto em relação ao contexto em que ele está inserido. Então ele pode ser de uma cor análoga ou uma cor contrastante, né, com a cor do objeto, justamente nesse sentido de mesclar ou de fazê-lo contrastar. Nesse caso aqui específico, ele mostra que como a parte de cima do objeto é translúcida e essa parte de... essa cor, né, que aqui no caso ele colocou cinza mesmo, mas que essa faixa passa por trás dele, um pouco da cor acaba sendo observada também através do objeto. Mas aquela questão que eu estava falando da refração, se isso fosse um objeto real de vidro, realmente, né, ou de plástico, a gente veria distorções nessas linhas que passam aqui por trás do objeto. Mas nesse caso específico, para o que a gente está fazendo, ele não chega necessariamente a atrapalhar o entendimento de quem está observando o objeto em relação à representação. Então, não chega a ser um defeito da representação. Esses dois cilindros aqui em contato um com o outro, eles trazem essa explicação, que é uma coisa que eu acho que é importante exemplificar,
sobre o objeto que a gente, sobre a textura que a gente acabou de ver, que foram os metais, e a nova textura que está sendo inserida agora. Então, qual que é a grande diferença desse vidro, né, que é o cilindro que está na vertical, e do metal, que é esse cilindro que está na horizontal? Esse na horizontal, que é de metal, a gente não consegue ver a estrutura da parte de trás dele, então a gente entende que ele não é um objeto translúcido ou transparente. E quando a gente está trabalhando já aqui no da direita, né, que é de vidro, a gente consegue ver as estruturas internas que formam esse objeto. Outra coisa que a gente vê muito é a presença do preto nas duas texturas. Então a gente vê que o preto geralmente é mais guardado para a textura de metal. Quando a gente está fazendo um objeto, por exemplo, um perfume que tem a tampa de metal, geralmente o preto fica mais direcionado para o metal. Aquilo que a gente estava vendo antes de objetos que são de plástico e metal, que a gente acabava deixando uma proporção maior do preto guardada para aplicação no plástico preto, aqui a gente já vê um balanceamento também acontecendo. Então, assim, se eu tenho uma quantidade X de tons de caneta, ou de lápis de cor, ou de pastel, o que quer que seja que eu esteja trabalhando, eu vou guardar os mais escuros para aplicar em maior proporção no meu objeto de metal, porque eu preciso dar mais esse entendimento de altos reflexos, né? Porque o brilho ele tem um reflexo também, mas ele não chega a atuar, por exemplo, naquela sensação de espelho que o metal consegue fazer. Então, o metal tem uma habilidade muito maior de refletir aquilo que está no entorno dele do que o vidro. Então, as intensidades de cor acabam ficando mais presentes no metal. Aqui são fotos, realmente são objetos reais, esses 3 pares de taça, né, que estão aqui, essas taças de cristal, e elas estão aqui para mostrar como que esses reflexos, eles, né, igual a gente já tinha falado antes no dos metais, eles têm que seguir essa superfície de aplicação que o objeto tem. Então, assim, se eu estou fazendo um reflexo num objeto que é arredondado, esses reflexos se arredondam, eles se afunilam ou eles abrem de acordo com a estrutura do objeto. Então, por exemplo, nessa taça aqui da direita, que é cônica, né? Ela é cônica arredondada. Então a gente vê que o reflexo ele faz esse mesmo movimento, ele se fecha em relação à base dele arredondado. Então ele vai seguindo essa mesma lógica. Nessa taça aqui do lado, que já é arredondada, a gente vê que ele se fecha em relação à base, porque tem um estreitamento, e ele sobe arredondado e abrindo com o mesmo movimento que o próprio objeto tem. E aí aqui uma coisa que a gente observa é que existe a formação dessas faixas também de reflexos, né? Então, como se essas fotos parecem ter sido tiradas em estúdio, então a gente consegue ver, por exemplo, a presença dos refletores, então aquilo quadradinho que está refletindo, né? Por exemplo, nessa parte aqui, ó, da taça da esquerda, a gente vê que é a presença de um refletor que está aqui, que está batendo no objeto e está sendo né, copiado pela superfície dele ali, mas seguindo o formato da taça. E aí a gente vê uma grande presença dos escuros, né? Porque a gente tem essa tendência de pensar que os vidros, como eles são transparentes, eles praticamente não têm cor. E isso depende muito da representação que a gente está fazendo. Nesse caso aqui, que os objetos estão contra um fundo escuro, a gente vê muita presença do escuro de fundo lá, que é o que permite que esses brancos, que dão a sensação do reflexo, se destaquem. Então, quando eu estou partindo de um papel branco e eu preciso fazer essa representação dos highlights, né, e das áreas mais claras dela, eu preciso colocar mais material para que eu consiga dar mais destaque para esse branco. Mais para frente eu vou mostrar uns recursos de algumas pessoas que mostram como fazer isso, tá? Então, aqui o mais importante é a gente ver esse trabalho conjunto do preto e do branco aqui, e como o branco faz essa diferença na formação dos brilhos, né, intensos dos materiais. Aqui também é um exemplo em forma de foto, mas que é interessante porque o vidro ele fica muito interessante na representação em fundo escuro. Então, pegar papéis pretos, ou azul marinho, ou verde, e fazer esse desenho todo com branco em cima, dá um efeito muito interessante para representação de vidro. Então, é um recurso que, às vezes, né, vale a pena experimentar para ver se funciona, né, se vocês se adaptam a ele. Aqui, né, são obras de arte, né, do Javier Murillo, aqui.
Ele faz basicamente essas representações de taças e copos de vidro com frutas secas, né? Tem essa, esse jogo de texturas, né? Então a gente vê assim que tem taças de alto brilho com as uvas, por exemplo, aqui que já tem essa superfície mais fosca. Então a gente vê que o trabalho dele segue muito nesse sentido. E aí eu coloquei aqui porque a gente vê que a representação do vidro dele segue sempre uma lógica muito parecida. Então é como sempre se tivesse uma janela ou né, alguma luz natural, alguma coisa vindo desse lado. Então de todos eles a gente vê essa representação vindo da esquerda para a direita, fazendo a formação de um reflexo branco aqui ao centro que sempre acompanha esse formato da taça, né? Então ele vem acompanhando esse formato e aí a gente vê que, né, de um ponto de vista bem prático, assim, ele segue essa linhazinha aqui, tem um certo arredondamento dele aqui em relação à quina e depois as outras linhas que vêm aqui acompanhando, as outras faixas, elas são mais claras, em menor intensidade de cor. Então é como se fosse um highlight principal colocado do lado esquerdo, né, mais ou menos a 1/3 ali do objeto, e as outras faixas são colocadas em intensidades menores. Tem que cuidar, né, para aquele mesmo efeito que eu tinha falado lá do metal, tem que cuidar para não deixar muito listrado, né, e deixar como se fosse uma textura sendo aplicada em cima desse objeto. Então, por isso que tem que ter um jogo de não deixar também excessiva essa aplicação da cor. Se eu vou aplicar o branco em um ponto ali, selecione aquele branco, aquilo ali é o ponto onde eu vou colocar a minha principal representação do highlight. E os demais são como se fossem reflexos de outros objetos que estão do lado, eles vão ser em intensidade menor, tá? Então tem que cuidar com isso, mas o que é interessante aqui é que a gente vê que ele selecionou qual é a melhor forma para ele representar o vidro, né? E aquilo ali foi o que permeou praticamente todas as representações. Depois, se vocês quiserem pesquisar, ele tem várias e todas seguem mais ou menos a mesma lógica. Nesse caso, o fundo da pintura que ele está fazendo passa através da textura de vidro ali. Então a gente vê essa cor de fundo lá muito refletida e isso é o que dá pra gente essa sensação de transparência. Né? Então tem esse branco muito claro aqui, muito mostrando um reflexo muito bem definido, mas é como se esse meio do objeto fosse basicamente daquela cor que está de fundo. Por isso que às vezes trabalhar num papel ou de meio tom, que é a cor do papel craft, o papel marrom, ou um papel escuro, que é o que eu estava falando, ele ajuda nessa comunicação da transparência. Aqui é um desenho digital, né? Se vocês quiserem pesquisar depois, esse Michael Fisher, ou Michel Fisher, eu não sei como é que fala exatamente, mas é um tutorial que ele faz de representação com acabamento digital e que é muito simples. Ele faz essa sobreposição, eu até testei e vi que funciona. É uma sobreposição de um círculo preto por um branco. Então é colocado um branco por cima desse preto. E aí ele vai retirando essa informação, apagando ali praticamente toda a parte preta e deixando a borda praticamente de um lado só, deixando umas informações ali. E nessa sobreposição do branco ele faz exatamente o contrário. Então ele vai deixando essa suavização da cor, deixando o branco praticamente apenas do outro lado. E aí essa aplicação do highlight aqui, dessa parte branca, é o que a gente vê que faz a maior diferença. Porque é como se fosse, pode ser uma janela, pode ser um refletor, alguma coisa que está voltando e batendo nessa esfera de vidro que está fazendo a formação desse highlight. E aí aqui a sombra é o que eu tinha falado antes com vocês. A gente vê essa parte mais escura, né, na borda aqui, e o centro dela é mais claro. Então é como se tivesse a luz que está batendo e que está vindo de lá, ela está passando pelo objeto e ela meio que se concentra em maior intensidade ali ao centro da sombra, né? Então, isso aqui é um bom exercício. Nesse caso foi feito com pintura digital, mas o exercício de fazer isso com pastel, por exemplo, que é um material que permite essa fusão, né, mais suavizada dos tons, é um exercício interessante de se tentar fazer também. Aqui eu coloquei algumas representações mais realistas, tá? Então aqui é um exemplo do Alexandre Porto, eu achei essas representações dele em um curso de realismo, de desenho realista.
E é importante olhar, né, essa questão do papel de meio tom e como que ele consegue dar destaque para o branco. Aqui ele trabalha muito essas questões dos reflexos e refrações, né, de uma maneira muito minuciosa, que não é exatamente o que a gente pretende fazer, mas o que é interessante é olhar como o preto e o branco acabam fazendo essa diferenciação. Uma coisa que a gente observa é que talvez nessas áreas de maior acúmulo de material, a gente vê a formação de pretos. Então, tem umas outras representações que eu coloquei aqui mais pra frente justamente para demonstrar isso. Como que às vezes na junção, né? Aqui a gente vê, por exemplo, a junção da xícara com a alça dela, tem talvez uma presença maior, né, de quantidade de materiais ali, e ela deixa de ser translúcida ou transparente e ela tem esses reflexos que deixam ela mais escura. Então, esse jogo de algumas partes escuras é o que vai fazer essa sensação de uma espessura de vidro, né? Aqui é outro exemplo dele também, um exemplo super realista. Nesse caso, ele até coloca muitos reflexos como se fossem janelas, né, que estão no entorno do objeto, voltando aqui. Mas basicamente a gente vê que ele parte de um papel claro e que tem muita aplicação de cinza. E que às vezes a gente fica com esse medo de aplicar como se, mas o objeto é transparente, então se eu colocar muito cinza ele vai ficar muito carregado. E a gente vê que é justamente a presença do cinza que consegue dar essa sensação da transparência, né? A gente vê aqui de fundo a estrutura também do objeto muito presente, né? Então a elipse completa está aparecendo. Nesse caso a gente está vendo ele nesse sentido, então a gente já veria porque está por fora. Mas aqui dentro, ó, a gente não estaria vendo essa parte de trás, geralmente, se a gente tivesse vendo uma jarra de metal, por exemplo, né? A gente vê essa estrutura por trás porque ela é transparente, ela é de vidro. Uma coisa que na sombra projetada que é bom observar, a gente vê muito mais essa projeção das linhas de espessura, né? Então a gente vê mais essas bordas refletindo no piso. Isso é uma representação que a gente vê muitos desenhos daqui pra frente, vocês vão ver que fazem isso. Representação realista também, eu coloco mais no sentido de ampliar repertório, de às vezes sanar alguma dúvida que vocês possam ter na hora de representar, mas esse não é exatamente o objetivo que a gente tem. Né? Então esse vidro verde aqui, ele é, né, altamente representado com as refrações e reflexos dele. É um desenho que a gente vê que nitidamente levou tempo para ser feito, ele é um trabalho minucioso, ele não chega a ter aqueles traços de contorno expressivos que a gente costuma fazer dentro da nossa representação de design, né? Mas ele representa bem um vidro. Aqui é um outro também que eu acho interessante até para ver aquilo que eu estava falando da presença de tons mais escuros nas espessuras maiores do material. Então a gente vê que tem uns pontos escuros aqui que a gente vê a presença deles que como se que mostra uma certa refração, um certo reflexo nessa espessura maior, tá? Então, apesar de ser uma representação realista e não ser exatamente o que a gente precisa fazer, é interessante como observação. Aqui a gente já começa a entrar, é uma representação, né? Essa prancha dos vidros azuis aqui. É uma representação que é realista, né? Ela tem esse direcionamento realista, mas ela já começa a vir um pouquinho mais para a linguagem de representação dentro do design do que a gente precisa, né? Aqui, né, nesse caso, a gente vê, por exemplo, a transparência, ela fica muito clara aqui quando a gente vê a estrutura da pena lá por trás dessa placa de vidro azul aqui. Essas representações, a gente vê que tem a presença do branco super intensa neles, né? Então, nitidamente são vidros de alto brilho, então a presença forte do branco é o que dá essa sensação pra gente. O branco ele aparece até bastante, assim, né? Então ele dá até a sensação do vidro ser um pouquinho mais opaco. Se tivesse um pouco menos da presença do branco, a gente talvez visse ele como um vidro mais translúcido, mais claro, né? Mais limpo, vamos dizer assim. Mas é uma representação fácil a gente entender que é de vidro. A gente vê a espessura, aquilo que eu estava falando, ó, então quando a gente está trabalhando com líquido no interior do objeto, é mais fácil ainda da gente ver. A gente vê a linha toda dessa espessura da taça que está por fora daquela estrutura do líquido que está lá dentro. Então o líquido acaba se comportando também como um objeto tridimensional, né?
que tem elipse na parte superior, então eu preciso entender que a abertura da elipse desse vidro, ela tem que ser compatível com a abertura da elipse lá do alto da taça, e as curvas dele, então é como se ele fosse um objeto que está situado ali no interior daquela taça. E essa espessura que é colocada aqui entre a linha de fora e a linha de início desse líquido que está ali dentro é o que dão essa sensação pra gente de que o objeto é oco, né? Que é uma taça oca. Aqui a gente vê algumas espessuras maiores, tanto nesse copo aqui com o líquido rosa, quanto nesse copo com o líquido verde aqui. A gente vê aquela presença daqueles fundos mais espessos, com mais material. Isso aí a gente vê muito em perfume, em garrafa de uísque, né? Geralmente tem esse fundo mais grosso, assim, né? Com mais material. E a espessura de parede é mais fininha, tá? Então aqui fica bem claro. Até nessa representação aqui, ó, do verde, a gente vê a presença daqueles escuros que eu tinha falado, como se fossem umas junções. São versões simplificadas daquilo, né? Então, não tem tantas nuances e linhas orgânicas que mostram aquela refração desorganizada, né? A gente vê uma organização maior, mas que passa essa sensação realmente do objeto de vidro. A gente consegue entender completamente. Aqui já é uma representação bem mais caricaturizada, né? Então, esse bloquinho do líquido que está lá dentro desses frasquinhos transparentes, a gente vê, é um líquido azul que está ali dentro. Tem uma suavização grande de borda com essa presença desse branco super intenso, né? Então, a linha de contorno preta fica só em volta e dentro essa linha bem branca que mostra arredondamento da quina, aquilo que a gente já tinha falado, e o fato dele ser branco ali dá um sentido da construção dessa refração. Então, assim, apesar de ser transparente, eu não tô vendo a linha do líquido ali por trás, porque é como se eu tivesse um acúmulo grande de vidro ali naquela quina que me impede de ver completamente o que tá ali por trás. Então, no vidro, tem uns exemplos mais pra frente que também mostram isso, nem sempre a gente vai ver o líquido naquela linha completa passando ali por trás. Às vezes não colocar um recurso de representação simplificada da refração. Aqui é um outro também que mostra, né, essa formação do líquido, a linha do líquido ali também, com a elipse coerente com o resto do material. Foi deixada uma linha branca aqui nesse frasco maior, na linha onde faria essa mudança de sentido do objeto, então ele para de ser arredondado embaixo e se torna cônico, né, para cima. Então, naquela junção ali é como se tivesse um acúmulo maior de material. Eu não visse completamente a cor que está lá por trás, então acaba sendo também um efeito de refração. E aí um recurso que ele usa aqui são as achuras, né, que geralmente nos nossos desenhos com foco em representação para design, a achura é um recurso muito usado e no vidro ela também funciona. A gente vê que inclusive aqui a achura foi feita de material preto e não chegou a atrapalhar o nosso entendimento em relação à textura do objeto. Aqui também é uma representação que está meio do caminho, assim, né? Esse desenho ele tende ao realismo, mas ele tem a expressividade de um objeto representado, né, com o nosso foco aqui em design. A gente vê a presença da máscara, as linhas que a máscara está passando. Do mesmo jeito que eu tinha falado no metal, lá daquele reflexo que volta nas faces, a gente vê a formação desses reflexos diagonais aqui, né, que a pessoa deixa claro. Então ele volta num sentido de formação de faixas diagonais nessas faces que são planas, voltadas para frente, assim. Aqui é um objeto que junta, então, representação de metal e de vidro também. Vidro ou plástico, né? Não dá para ter certeza sobre isso, nesse caso aqui específico. Então, é uma torneira, que a parte de baixo é de metal e a parte de cima é de um material transparente. E aí a gente vê como que as linhas dos reflexos, ela permeia as duas texturas. Então, ela passa de uma forma parecida. Mas o preto fica mais aparente no metal do que na parte de vidro ali em cima, né? Então, o vidro acaba ficando mais claro. São guardadas cores mais claras para a representação desse vidro. Aqui é um objeto que é feito de plástico transparente, né? Então, é a cadeira do Charles da Ray Eames, conhecida.
na versão com a concha transparente. Então, o que é interessante dessa representação é que ela é muito simples, né? Então, o que é legal nessa textura é que ela é feita com poucos traços, tem uma continuidade né? A gente vê basicamente que essa parte toda aqui da lateral foi deixada no tom original do papel. Quando a gente olha para o lado aqui, ele tem a formação de uma área cinza aqui, então na parte côncava, né, da cadeira, onde teria mais dificuldade de bater luz, vamos dizer assim, naquela parte foi colocado um cinza, na formação de um reflexo ali, né, uma falta de iluminação naquele ponto. E aí são colocados highlights, bem poucos, né, a gente vê o highlight aqui na ponta e numa linha que passa em volta da cadeira toda, desse lado direito. E aí, basicamente, a representação da transparência fica por conta da gente ver muito essa cor de fundo do papel, né? Então, como é um papel de meio tom, eu consigo fazer com que o branco se destaque e o preto, que também está presente em alguns pontos, aquilo que eu estava falando, né, de onde tem um acúmulo de material e aí eu não consigo ver necessariamente essa transparência do objeto, ele se torna mais escuro, a gente vê isso aplicado em alguns pontos aqui, que são os pontos onde a cadeira estaria dobrando para trás e eu estaria vendo como se fosse ele lá por trás, assim, esse acúmulo de material aqui, que eu vejo essa parte mais escura. Então, representação rápida, que basicamente tem um cinza muito claro, e aplicado com muita sabedoria numa parte mais côncava ali do objeto. E essa linha que ele passa aqui de fora a fora, que também é muito suave, é o que dá pra gente essa informação sobre a estrutura da cadeira, né? Então, juntou com uma textura simplificada, mas muito bem feita, com as linhas de construção aparentes ali, pra gente entender o material e a estrutura, né, do objeto aqui. Essa daqui também segue a mesma lógica, a cadeira do Philip Stark, feita pela mesma pessoa. Ele basicamente usa também não tem uma linha de contorno que passa em volta dele todo, né? Esse preto que eu tô falando, ele guarda para essas áreas de acúmulo, como se fossem áreas de refração mais direcionadas dentro do objeto. Então a gente vê nesse ponto aqui, nesse ponto de junção daquela parte lateral com o assento, com o encosto da cadeira, né? E aí os cinzas e os brancos são aplicados, né, de uma maneira... Tem até muito mais cinza nessa representação aqui do que na anterior. A gente vê que tem, né, a presença aqui de um reflexo na parte superior aqui do assento, teve uma área que foi reservada e foi toda pintada de cinza, mas ainda tem muita presença da cor de fundo do papel de meio tom nesse desenho. E aí tem os brancos que são, me parecem aqui pela porosidade do traço, me parece que foi feito ou de lápis de cor ou lápis pastel, porque parece que ele carrega bem a rugosidade do papel ali, mas são poucos traços que fazem essa demonstração ali de um highlight, né, de uma luz intensa batendo naquele ponto. Outra representação aqui dele também. Nesse caso, a gente vê formação... Parece mais com aquilo que a gente viu nas taças lá, né? Então, a gente vê essas faixas. Então, eu tenho uma faixa branca aqui, eu tenho uma faixa cinza aqui do lado, uma faixa da cor do papel e ele volta a ficar cinza nesse ponto, acompanhando aqui a textura, né? E aí aqui, quando ele vai fazer essa parte da concha, que ela tem uma curva diferente, ele faz um acompanhamento maior desse highlight branco aqui em relação à curvatura da lateral da cadeira. Então, mais uma vez, a textura está dando pra gente essa informação da estrutura do próprio objeto. Então, ele aproveitou essa construção dos highlights para dar pra gente essa informação da curva, de como que é, em que sentido que é a redução ou o aumento dessa dimensão da cadeira, né? E esse designer, ele desenha com traços muito rápidos, né? Então a gente vê que poucos traços que ele coloca ali, mas traços muito soltos, né? Que tem essa velocidade como linguagem, ele dá essa informação o suficiente para a gente compreender o objeto todo. Aqui já é uma que junta a madeira com o vidro, e aí, né, aquilo que eu tava falando da espessura de parede aqui tá bem claro, né? Ele vem com essa forma aqui, na verdade acho que é aqui,
que mostra a construção dessa espessura mais funda, mais grossa lá no fundo do frasco, e com a espessura um pouquinho menor para cima dele, né? Então essas bordas superiores aqui dela são mais finas, tem menos material. E aí, uma coisa que a gente vê sendo feita é um highlight, né? Uma área clara que passa ao longo do objeto inteiro, tanto na parte de madeira quanto na parte de metal. Então, pode ter sido a aplicação de um pastel, né? De um giz pastel seco, que foi colocada aqui nessa faixa superior dele que a gente vê, né? A formação, então, tem um cuidado de não passar esse pastel nessa linha interna aqui, porque é como se fosse uma linha mais funda. Então, se eu estou representando uma luz que está batendo e pegando esse objeto todo, dentro dessa parte que é mais aprofundada, ele não bateria da mesma maneira. Então, ele reserva essa área mais clara aqui, mas esse highlight passa por cima de todo o objeto. Ele é absorvido pelo objeto de uma maneira diferente na parte de madeira e na parte de vidro, né? Mas basicamente a gente vê que tem muitos reflexos, muita transparência presente nessa parte de vidro aqui, que é o que dá esse entendimento pra gente. E inclusive a representação do vidro aqui, ela foi feita com muita presença de lápis de cor, né? Então a gente vê que tem o sentido das achuras aqui do objeto, ele aparece muito claramente aqui, ele mostra pra gente que apesar de ser um material poroso e tal, foi feito um vidro de alto brilho, né? Então isso depende muito de como que a gente aplica e como que a gente faz essas linhas de transição. Aqui é um objeto que eu estava falando que ficou presente aqui para ver essa formação das áreas mais escuras nessas junções do material. Então, aqui é uma taça em que eu tenho a junção desse suporte, desse pé dela no bojo, né? Então, nesse ponto aqui onde eu tenho essa junção, eu vejo essas construções aleatórias, vamos dizer assim, da refração. Acaba sendo aleatório porque depende muito do processo produtivo também do que está sendo feito, né? Então, a configuração do vidro, como ele está ali dentro e como ele foi solidificado, ele vai interferir nessa formação dessas áreas claras e escuras. E aí, né, ele faz aqui, basicamente, parece que foi feito com as Copics, que estão aqui no canto, mas tem essa presença do guache, né, então tem o pincelzinho aqui, o guache está aqui no canto, e o lápis de cor nessa formação dessa textura. Então, essa junção desses materiais todos foi aplicada para colocar essas transições das áreas claras para as escuras, apesar de aleatória, apesar de orgânica, ela foi feita com uma transição brusca, né? Então eu vejo claramente a linha de final da parte escura e a área de início da área clara. Então, apesar de ser aleatório, ele tem contraste, que é o que faz a gente entender esse alto brilho. Aqui é uma representação simplificada também, mas que a gente consegue entender bem, e o que é interessante aqui é essa aplicação dos tons. Então, a mesma coisa que eu tinha falado dos metais no conteúdo anterior, que se eu estou representando um metal de alto brilho, o que eu faço entre o branco e o preto em um metal sem cor, né, um aço, por exemplo, da cor natural dele, é a mesma coisa que eu vou fazer num objeto de alto brilho. Então, eu vou pegar um rosa claro e um vermelho e vou trabalhar o rosa claro nas áreas onde a luz está batendo e o vermelho nas áreas onde tem reflexos de coisas escuras ou onde está batendo menos luz. Então, aqui a gente vê acontecendo isso no vidro também. Onde estava passando uma área clara aqui no objeto, onde tem um líquido colorido, ela é rosa, e onde não tem líquido, ela é branca. Então, o mesmo raciocínio do reflexo que está passando ali na frente é o que vai reger todo o objeto. Se eu faço uma coisa que fica discrepante entre essas duas áreas, eu deixo esquisito. Eu deixo de entender, talvez, isso como um líquido que está lá dentro de um objeto transparente e passo a entender ele, talvez, como uma peça separada. Então, tem que tomar esse cuidado. Aqui eu tenho problemas com a parte da estrutura dessa garrafa. Eu acho que as elipses aqui não estão muito boas. Mas como a representação da textura, é importante também colocar os objetos, né, que a gente não vê, que a gente acha defeitos, justamente para mostrar para vocês o que pode ser evitado, né? Então, nesse caso aqui, a estrutura dele me parece estar um pouquinho errada, mas a gente vê que o vidro, né, a textura de vidro, ela é clara pra gente porque a gente vê o fundo lá
do objeto, então eu vejo a parte de trás da elipse. Eu tenho presença dos cinzas aqui que justamente me fazem ver esse branco de uma forma diferente. Então, o fundo desse papel é branco. Então, para eu conseguir destacar o highlight branco, eu preciso colocar um cinza para que eu consiga fazer contraste. Né? Então, aqui a gente vê a presença desse cinza. Os pretos foram colocados naquelas regiões, nas quinas, nas junções, onde tem mais material, aquilo que eu estou falando com vocês. Isso aqui é um recurso que é interessante e faz diferença nessa vivacidade da textura. Foi aplicado, né? Aqui me parece que foi uma guache ou uma caneta Posca para fazer esse highlight branco por cima. E quando a gente vê, por exemplo, que esse highlight, né, que eu tô vendo aqui, passando por aqui, ele passa por cima de uma textura que tá lá por trás, que é a dessa madeira que tá lá dentro, quando ela tá passando por cima, ele me dá a sensação de ter um objeto transparente por cima daquele material que tá lá dentro, né? Então, quando a gente vai fazer essa presença dos reflexos ali, dos highlights que estão ali por fora do objeto, tem que passar ele por cima de tudo isso. Então, aqui também é quando a gente olha aqui, ó, tem a formação também de um highlight aqui que passa por cima da estrutura que a gente está vendo lá atrás. Então, esse aqui também é um recurso que mostra pra gente que esse brilho está na parte da frente, né, da textura do objeto. Aqui, exemplos de objetos que talvez vocês possam ter mais facilmente à mão aí para representar. Então, lâmpada, né? A lâmpada tem a parte de metal e a parte de vidro. Aqui é uma representação que foi feita quase toda com marker, né? E tem essa questão dos reflexos, da refração e tal. Aqui é uma representação um pouquinho mais simplificada, um pouquinho, né? Ela continua muito realista também. Mas aqui a gente consegue observar essa questão da sombra projetada, né? Então, que eu vejo mais cinza nessa parte externa e eu vejo esse branco mais presente aqui no centro. Então, o centro da sombra é mais claro. O metal é o que recebe mais preto. Então, dentro das estruturas do metal, eu vejo muito mais preto do que no bulbo da lâmpada aqui, né? Então, tem os highlights aqui, mas na verdade a gente não vê uma grande transição. Eu vejo cinzas mais claros com um branco ali presente, mas as partes mais escuras são realmente colocadas na parte de metal, para conseguir fazer essa diferenciação. Aqui é um objeto que já apareceu na aula de madeira, né, quando a gente estava falando dessa parte de baixo, e agora falando da parte de cima dele. Então, ele pode ser de vidro ou pode ser de plástico, né? Não, tá, na verdade ele é de vidro, tá escrito aqui, glass. E aí, a gente vê que o que dá mais essa sensação é a presença da estrutura lá de fundo. Então, eu tô vendo a parte de dentro aqui, né, do objeto. Isso é uma informação importante. Outra coisa que eu tô vendo é a espessura de parede. Então, eu vejo uma linha preta, um espaço branco, nesse caso, e outra linha preta, e me mostra que aquilo que tá no meio dessas duas linhas pretas é a espessura do objeto. Eu vejo uma área clara, né, mais intensa sendo formada desse lado aqui, com uma linha de highlight mais forte. Então, ele acompanha, né, ele acompanha essa curvatura aqui que é feita, ele passa pela parte de madeira, que parece ser uma madeira que tem alto brilho, passa por cima e faz essa curvatura de formação da linha lá de cima do círculo, né? Dessa estrutura do objeto. É colocado um cinza aqui mais intenso, porque apesar de ter esse papel de meio tom, e como eu tô vendo a tonalidade dele lá de fundo, me dá mais entendimento dessa transparência também, além da parte interna. Além disso, foi colocado um preto. Então, tem um branco, que é a parte que tá, né, brilhando mais. Tem a transparência, como se eu não tivesse informação nenhuma ali no meio, que é quando eu vejo o fundo do papel e eu tenho uma área mais escura. Né? Então, tem também essa linhazinha preta que atua um pouco naquela sensação do acúmulo do material, né? E tem o cinza, que é uma área, talvez um reflexo de alguma coisa que esteja do lado. Esse aqui é um desenho de acabamento digital, mas que foi colocado para entendimento de recursos que deem, né, esse entendimento da refração. É um recurso simplificado também, mas que é interessante de aplicar, que ele faz, né, a elipse do líquido, se a gente for olhar, ela passaria aqui, assim, né?
Mas a gente vê que é como se tivesse um highlight passando aqui na frente dessa borda da elipse que me impede de ver essa parte aqui que chegaria até o fim. Então eu vejo isso acontecendo dos dois lados. É como se o reflexo entrasse um pouco e passasse por cima daquela visualização que eu teria do líquido. Então isso, né, acontece aqui, acontece nessa aqui do lado também, que a gente vê esse como se fosse uma área mais clara aqui que me impede de ver a construção toda da elipse de baixo. Isso dá a sensação pra gente de que tem espessura de vidro naquela parte, né? Então tem esse acúmulo de material ali que vai me impedir de ver nitidamente esse líquido que tá lá por dentro. E aí, tá vendo, ó, esses pretos que eu tava falando, na parte de baixo, né, do que seria o elemento de rosca dessa tampa, a gente vê muito presença desse preto que é como se fosse esse ponto de maior refração ali, de maior acúmulo de material. Essa representação é super simplificada, né? A gente vê basicamente traços muito rápidos, muito velozes, assim, até como estrutura ela não tá nem 100% certa, mas eu deixei porque é fácil da gente reconhecer que essa jarra, né, essa parte do meio ali da peça é de vidro, porque a gente vê a estrutura da elipse lá por trás do objeto, vê um pouco dessa construção até da base na qual ela está posicionada ali. E é interessante que a gente vê a diferenciação do vidro para o metal aqui. Então, mais uma vez, aqui é interessante até porque tem o plástico, o metal e o vidro presentes no mesmo objeto. Então, o grande ponto de preto é a alça de plástico, né? Então, eu não vou ter grandes reflexos suficientes para deixar essa alça com muitas áreas brancas. Então, a maior parte de preto, uma proporção, é guardada para ela. Em segundo lugar, eu coloco mais preto no metal, porque eu tenho mais formação dessas faixas pretas do reflexo do entorno. E no vidro, basicamente foi colocado uma faixa ou outra. Se a gente olha com uma atenção aqui, existe um cinza clarinho aqui, com uma gradação tonal bem suave, né, para a parte mais clara. Então ele é bem clarinho. E tem um highlight que é colocado aqui em cima, né? Esse branco aqui, que é o que passa por cima da estrutura, que é aquilo que eu estava falando. Ele passa pela frente da estrutura da parte de trás do objeto. Então eu consigo ver que é um reflexo na parte da frente, né? Então, apesar de ser uma representação simplificada, ele é interessante do ponto de vista dessa junção das texturas. Aqui, frascos de perfume, eu acho que é uma das coisas que a gente mais representa e é fácil porque a gente tem essa presença do líquido lá dentro, ele dá mais facilidade de entendimento desse vidro. E aí a gente vê, por exemplo, nesse vidro verde aqui, na verdade o vidro me parece ser grafite com um líquido verde lá dentro. E a gente vê que tem bem pouca espessura, inclusive que dá até um entendimento, né, estranho pra gente, porque geralmente os frascos de perfume têm uma presença maior da espessura na parte de baixo do objeto. E aqui ele ficou com bem pouca espessura. Mas a gente vê que a estrutura do líquido lá dentro segue essa construção da estrutura do próprio objeto, do frasco que está ali por fora. Mesma coisa que acontece aqui, inclusive essa parte do líquido acaba dando pra gente mais entendimento da estrutura do objeto. E aqui a gente já vê a presença de uma espessura maior de fundo. Né? O fato da gente ver o escuro do vidro aqui diferente dessa parte do líquido é o que dá pra gente esse entendimento de que o vidro é escuro. Nesse caso foi colocado bastante cinza, então não sei se exatamente a intenção de quem representou era deixar a sensação de que era um vidro fumê, mas como foi colocado bastante cinza, a gente tem esse entendimento. Esse daqui, né, os dois não são a mesma estrutura, mas são da mesma pessoa, né, foi a mesma pessoa que representou. Esse vidro aqui, eu tenho que confirmar, mas eu acho que ele é de whisky. Ele parece muito um frasco de perfume, mas ele não é. Ele é de bebida. E aí a gente vê uma presença de um vidro colorido na frente, um vidro fumê na lateral, né? Então a gente vê que a linha do líquido está aqui dentro, né? Ela está presente lá na construção do objeto. Mas ela fica de cores diferentes dependendo da face que a gente está visualizando. E isso dá pra gente a informação de que o vidro tem uma cor diferente. E não que o líquido é daquela cor alaranjada, por exemplo.
E aí, né, a gente vê essa presença de áreazinhas claras aqui no centro, mas como tem bastante cinza, dá esse entendimento realmente de um vidro escuro. Esse daqui também representação de frasco de perfume, a gente vê que, né, alguns deles, né, esse caso aqui, o que está mais à esquerda, tem essa presença da espessura de fundo, que fica mais clara, então o líquido é vermelho e a gente vê que na parte de baixo dele tem um reflexo mais claro, ele carrega um pouco dessa cor, mas é como se fosse a luz estivesse batendo aquilo que a gente está falando da sombra projetada, então a luz passa através dele, pega um pouco daquela informação ali da cor, da iluminação e passa para a sombra projetada. Então, nesse caso, a gente vê acontecendo isso até na própria estrutura do objeto. A luz passa, carrega um pouco da cor e faz essa área de refração, né? Realmente de transposição de informações do próprio objeto ali na parte de baixo, na espessura. E aí tem áreas mais claras que vão mudar de acordo com o sentido com que a luz está pegando nele, né? Então, mudou o ângulo, ele vai mudar a iluminação da face. Essa aqui é uma representação bem interessante. Ela é de vidro e de metal, né? A gente vê que a tampa dele é de metal. Então aqui é até legal que tem a estrutura toda, como é que foi feito, né, a estrutura tá aparente, o planejamento de como que os reflexos vão bater também tá aparente. Tem essa construção da linha do líquido lá. E aí, algo, né, a ser acrescentado em relação a isso é que essa parte de cima do frasco aqui, logo abaixo da tampa, fica difícil a gente entender se ela realmente é de metal ou se foi um excesso da representação dos reflexos pretos que deu a sensação de que tanto a tampa quanto a parte superior do frasco é de metal. Então a gente entende facilmente que a parte de baixo do frasco é de vidro, porém essa parte aqui dificulta o entendimento pra gente, né? Essa intermediária aqui, talvez ela tenha carregado informações demais da tampa para, né, para representação da textura. Não que chegue a atrapalhar, não que seja uma representação ruim, ela é uma representação super interessante, ela ficou ótima, só são pontos realmente de atenção. A cafeteira da Brown, né, que tem essa junção também de materiais, ela vai naquele mesmo raciocínio do que eu tinha mostrado antes, daquela representação simples. Esse aqui é um desenho do Reed e a gente vê que tem plástico, né, nesse ponto aqui, ela é de plástico, tem o metal tanto nessa hastezinha lateral quanto em uma linhazinha aqui que é como se fosse né, ele abraça essa cúpula de vidro e tem o próprio vidro. Então a gente vê também como é que os reflexos passam iguais pelo objeto todo. Tem essa linha de branco aqui que passa, que permeia o objeto inteiro, né? Então essas duas aqui que são colocadas, uma desse lado e uma desse lado aqui. E aí, o que muda é a maneira com que cada textura de material vai refletir essa luz ou essa sombra, né? Então, a gente vê que no metal tem muito mais cinza e no plástico preto aqui tem muito mais preto do que o que aparece no vidro. Então, os pontos importantes são realmente da gente entender. Primeiro, tem transparência, eu consigo ver que tem uma peça aqui dentro, né, dessa cúpulazinha de vidro. E segundo, que eu consigo diferenciar um material do outro, né? Que isso acaba sendo até mais difícil quando a gente tem materiais trabalhando juntos. Esse aqui também é um do Reed, que, né, ele representou uma lâmpada acesa. Então, ela segue os mesmos raciocínios. Os highlights seguem a estrutura aqui, né? Ela segue essa elipse e essa linha que vem e faz o arredondamento lá para a parte de cima. Só que o que acrescenta aqui é como se fosse um halo em volta, aqui um halo iluminado, né? Então tem essa linha amarela no entorno dele todo que mostra que é uma lâmpada de vidro e que ela tá acesa. Então, em relação ao que a gente tá falando do vidro, que é acrescentado é essa luz. Esse também é um objeto clássico, né, do Arts and Crafts, e essa representação do Reed aqui traz basicamente, né, o papel de meio tom como essa informação da transparência, porque ele aparece através do objeto. E aí eu vejo pontos de preto aqui e pontos claros desse reflexo sendo formado na frente dele.
Então, basicamente é como se o Reed botasse esse preto para mostrar a espessura. Ele acaba sendo colocado em bastante intensidade, né, o preto, só que em poucos pontos. Então, para fazer linha de reflexo dentro do objeto, ele usou cinzas claros, né? Então, eu tenho uns cinzas clarinhos aqui, tem um ou outro mais escuro aqui, mas os pretos são guardados não para fazer um contorno, não é como se fosse aquele desenho de animação, né, todo contornado. Ele brinca um pouco com esse peso das linhas, mas ele usa para colocar nessas áreas onde eu estaria vendo a espessura do material. Aqui é um outro que, né, é um objeto de vidro com muitas angulações do vidro ali, e que isso acaba também formando essas linhas de convergência de material ali, onde eu vou ter um acúmulo em alguns pontos. E aí, um recurso que ele deixou foi fazer essas áreas claras aqui, né? Então, além de colocar áreas escuras em alguns pontos aqui que ele coloca, ele deixa algumas áreazinhas claras aqui para mostrar que a própria refração, que eu não tô vendo, né, a cor do líquido, do que tá ali dentro, através do vidro do objeto, então isso também dá um sentido de refração. Aqui já é um objeto que é de plástico, mas que segue aquela mesmo raciocínio, né, que eu estava falando. Eu consigo ver a estrutura interna do produto e ao mesmo tempo eu vejo um highlight claro passando pela frente dele todo, né? Então esse highlight branco aqui que passa e me impede inclusive de ver a estrutura do que está lá por trás, me mostra que esse é um brilho que está passando pela frente. Então a peça é transparente, eu tenho um brilho que passa pela frente dela com um highlight que me impede inclusive de ver a parte de dentro. E essas informações são o que faz a gente entender essa transparência, né? Me parece que foi uma representação feita com marker em vários pontos, mas tem bastante pastel, porque a gente vê, né, a transição. Então aqui tem uma área redonda com uma transição mais suave de borda, né? Vou tirar aqui para ver. Então ela tem uma certa suavização em relação à borda dessa parte branca e tem a formação de outros highlights aqui que pode ter sido feito com a borracha apagando em cima desse pastel, né? Tem recursos que a gente poderia usar para isso. Esse exemplo aqui é super interessante para a formação da sombra projetada. Então, a gente vê que são objetos de plástico, né, de plástico translúcido, e que essa sombra projetada aqui, aquela história que a gente estava falando, tem a linha mais espessa na parte de fora, e tem ele carregou um pouco daquela cor e da transparência do objeto para essa formação da sombra projetada no chão. Então, né, essa aplicação de marker, a mesma marker que ele usou para fazer o centro foi a marker que ele usou para fazer essa sombra projetada lá no chão. Tá? Então ele carrega essa luz também do objeto. Aqui é um recurso que foi bem legal que foi usado aqui, que às vezes quando a gente está trabalhando com papel branco pode ser uma forma de desenhar. Então ele mostra aqui nessa primeira imagenzinha aqui, uma representação de um conjunto de objetos de vidro. Foi feita uma previsão ali com a marker, né? Sempre com a marker embaixo, aquela história. Ele fez então primeiro essa programação das áreas mais escuras aqui do que seria feito com a marker, fez essa sombra projetada no chão, né? Deixou o cinza aqui, tem até, depois vocês leiam com mais calma, tem a explicação aqui também do que ele fez em cada etapa, mas ele fez então essa projeção dessas linhas, do que seriam as linhas de espessura externas, e depois ele veio e aplicou um pastel em cima de tudo. Então ele escolheu deixar um tom, né, mais amarelado aqui na base, um tom mais azul esverdeado para a parte de cima, então ele fez essa transição mais suavizada da parte de baixo até a parte de cima, e depois com uma borracha ele veio apagando o pastel para conseguir fazer esses highlights ficarem mais intensos. Então ele partiu de um papel branco, né? Colocou um material em cima dele para fazer esse fundo, depois que o desenho já estava pronto, e depois ele veio apagando e acrescentando alguns pontos de lápis de cor ou guache, né? Então a gente vê, por exemplo, que essa parte aqui, que tá com highlights mais intensos, foi colocada depois com guache. Mas que algumas partes aqui, por exemplo, desse highlight central aqui, esse principal aqui, foram feitos com esse apagamento do pastel, que é um recurso legal.
Aqui é né, essa explicação mais específica da sombra projetada. Ele começa então fazendo os sólidozinhos básicos e aí ele faz essa construção da sombra projetada, considerando que, né, a gente vê que a luz está vindo da parte frontal esquerda do objeto, porque a gente está vendo a sombra sendo projetada para a parte de trás à esquerda do objeto, né? Então, até aqui, ó, se a gente observar nessa parte de baixo aqui, tem os pontos de onde sai aquele ponto que é refletido no chão, né? Quando a gente tem um foco de luz, trouxe ele para o mesmo plano dos objetos e eu vou cruzar a parte de baixo das arestas com a parte de baixo e o topo das arestas com a parte de cima dessa luz que está vindo para o objeto. Depois que ele faz essa projeção, então, ele faz a aplicação da textura. Então, nesse caso aqui, ela é feita como se fosse de um objeto opaco, né? Então a gente vê a sombra bem escura aqui, bem opaca. Essa parte, então, a luz está vindo de cima, né? Então a gente vê a parte de cima dos objetos mais iluminada aqui do que as outras partes de cima e essa parte da direita que é de onde a luz está vindo. Quando a gente vai então para a representação de vidro, a gente vê a maior diferença dele é nessa sombra projetada. Então a gente vê que as arestas, né, as partes do que seria de espessura, do que tem espessura, porque esse aqui é um objeto que me parece ter espessura, mas esse já não me parece ter, e esse daqui também não, né? Esse cone aqui parece que também não tem espessura. E aí a gente vê que essas áreas que estão mais próximas à borda do objeto são com a sombra projetada mais escura e o centro mais claro. E aí aqui é um tutorial da ABC do Rendering em que ele faz a representação de um vidro de perfume. Ele faz essa vista bem frontal mesmo, tá? Então ele deixa uma vista simplificada, vamos dizer assim. E ele começa fazendo a aplicação do marcador. Então ele fala que, especialmente em superfícies transparentes, e é fundamental, né, do ponto de vista de quem desenvolveu o tutorial, iniciar utilizando os marcadores de cinza claro, tá? Então ele começa fazendo essa demarcação de onde vão estar os reflexos, com cinza claro ali. O segundo ponto, então, é a aplicação do pastel seco. Então ele faz daquele mesmo jeito, ele raspa o pastel e aplica, né, aqui eu acho que ele tá aplicando com algodão. Então ele faz essa aplicação por cima de onde ele já aplicou a marker. Aí ele volta fazendo esse reforço das linhas escuras, então ele coloca que ela pode ser realçada com a caneta preta ou lápis de cor. Nesse caso aqui ele tá fazendo com lápis de cor. E aí ele fala exatamente o que eu falo muito com vocês, para cuidar, para não ser simplesmente um contorno, mas uma aplicação de valor de linhas diferentes em torno do objeto, né? Então tem que ter esse cuidado de não deixar ele sempre da mesma tonalidade. E aí depois ele volta com uma caneta porosa, né, mais escura, em que ele consegue fazer uma definição mais nítida dessa linha. Então ele coloca as áreas de alto contraste sendo utilizado com uma caneta preta fina nas áreas de intenso escuro. E aí depois ele vem Ele vem então colocando que o fundo que ele coloca aqui, então tem até uma parte que ele não fala, né, que não estava especificamente do vidro, mas a gente vê que tem uma parte de metal aqui e uma parte de vidro. E que a gente vê o preto mais presente nessa parte do metal. Tem uma ampliada ali, depois aí a gente observa isso. Mas essa aplicação da faixa de fundo aqui é um recurso, né, que ele está falando um pouquinho mais sobre isso, que é justamente esse fundo de destaque. Então ele fica como uma forma de composição do objeto que a gente está fazendo. Ele dá uma sensação mais dele estar situado, né, em torno de algo. Ele colocou uma sombra projetada aqui que passa pela frente dessa faixa. E a escolha que ele fez foi colocar uma cor análoga. Então é uma cor próxima no círculo cromático ali, porque ele não tem o objetivo de fazer com que o fundo se destaque mais que o objeto. E isso é até um dos pontos que ele chama a atenção aqui, né? Ele fala que a ilustração pode ser feita e colocada depois em cima de um fundo, ou que ele pode ser feita essa figura de fundo depois. Uma coisa que ele faz, né? Deixa eu ir para final aqui. Ele não passa essa faixa por trás do objeto. É um recurso que ele escolheu fazer, ele deixa realmente ela só aqui no entorno. E quando ele está aplicando, né, aqui
aquela questão das diagonais, tá vendo? Ele usa muitas diagonais e isso foi feito lá naquela fase da marker que ele estava aplicando. E aí uma coisa que ele faz nessa faixa aqui é usar mais de uma marker diferente. Então, até me parece que são aquelas markers que estão acabando, que ela já tá com uma sobreposição ali bem suave, que a gente consegue passar ela várias vezes sem que ela, né, encha muito o papel de informação. Então ele fez esse zigue-zague numa caneta amarela, parece que tem alguns pontos ali dela laranja e dela cinza. Então essa formação dessa faixa aí dá essa composição pro objeto, né? E aí tem aquela que ele tava falando aqui, as partes mais pretas, né? Que são aquilo que eu tava falando antes lá, que no vidro a gente observa. E a parte de metal aqui, que é onde tem essa linha com maior definição aqui do preto, ela acaba ficando pro metal. Aqui são só alguns exemplos que eu tinha colocado que são de desenhos meus, que mostram, é mais no sentido de concepção de prancha. Então, aqui é aquele mesmo perfume do ICMA que eu tinha mostrado lá no começo. Ele é de, né, o brilho dele é intermediário, né? Ele não chega a ser de um brilho muito intenso. Nessa parte aqui de cima, por exemplo, ele é um frasco que ele é meio dourado, assim. Então, como eu não tinha essa cor de marker, eu fiz essa aplicação toda de pastel. Então, basicamente, o que é de marker aqui são as partes cinza, né? Então, tanto do metal aqui da tampa quanto do corpo do perfume, as partes acinzentadas foram feitas com marker. O líquido amarelo também foi feito com marker, né? As setinhas aqui, e o resto foi feito com pastel. Então, como o meu vidro, ele também é colorido, e se eu passasse a marker por cima dele todo, eu ia acabar tendo dificuldade de diferir ele do líquido, ele ia acabar ficando muito intenso, eu decidi fazer essa aplicação com pastel. Então isso aí é um recurso que eu acho que é muito interessante para vocês usarem na representação de vidro, que é essa aplicação do pastel suave por cima, porque principalmente nessa representação transparente, o fato do pastel ter essa cobertura suave, que permite ver o fundo ainda da estrutura, para o vidro ela é muito útil, essa transparência do pastel. Então ele consegue dar essa tonalidade porque a gente precisa, sem tirar a necessidade da transparência e da translucidez. E aí, essa prancha aqui, ela fica nesse sentido de exemplo para vocês por causa justamente do que é pedido na prova, né? Então, é pedido para que vocês façam uma vista ampliada do objeto, uma vista maior, e vistas de movimento. Então, aqui nesse caso, foi feito, né, uma representação de detalhe. Então, não foi feito o objeto inteiro nessas vistas aqui, né? Então, eu meio que escondo uma parte do objeto por trás da outra vista de representação, dando enfoque no movimento. Então, eu vejo o movimento 1 aqui e o movimento 2, só que como forma de prancha, eu vejo mais interação do que eu simplesmente colocar os objetos um do ladinho do outro. Essa prancha segue o mesmo sentido, então a mesma coisa, essa parte aqui é de metal, a parte de cima é de plástico e o corpo do perfume é de vidro. E aí foi escolhido não dar acabamento nas vistas aqui de detalhe de movimento, justamente para dar esse peso maior na prancha para o objeto principal e em segundo para os movimentos que estavam sendo representados, tá? É só realmente nesse objetivo de fazer vocês pensarem em alternativas para essa concepção das pranchas. E aí aqui então agora a gente parte para a representação da textura do vidro em sólidos básicos. Eu vou mostrar são os vídeos de demonstração dessa textura da transparência com a sombra projetada, e o outro vídeo é dessa textura de vidro aplicada a produtos diferentes, tá bom? Então é isso e até o próximo conteúdo, então.